Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos ao nosso capítulo. Lembrando que o nosso novo capítulo será o nosso segundo capítulo do livro. Lembrando a vocês que nós vamos sempre trabalhar os conteúdos de forma alternada. Conteúdos, uma semana, conteúdos que estão dentro do livro, outra semana, conteúdos aleatórios, tá? De conhecimento geral. Sendo assim, aqui a nossa disciplina, que é Cidadania, Moral e Ética. O professor, quem vos fala aqui é Daniel Gama, e a série de vocês que é o sexto ano. O assunto é Ética na Comunidade. Ele é o assunto 2 e está contido entre as páginas 25 e 26 do livro de Cidadania, Moral e Ética de vocês, certo? Vamos avançando nos conteúdos e vamos ver o que os nossos slides têm para nos trazer. Gente, primeiro de tudo, a gente precisa entender o conceito de ética na comunidade. O que é esse conceito? O conceito diz da seguinte forma: a ética diz respeito ao código de princípios e valores morais que norteiam o comportamento de uma pessoa ou mesmo de um grupo, considerando sua cultura, crenças e valores. Lembrando a vocês que eu sempre costumo estar retomando esse assunto, né? Que esse ano é o ano de vocês estudarem muito a ética, né? Todo o livro de vocês fala muito de ética, por isso que a gente tem que estar sempre, a partir do momento que a gente vai reforçando a ideia da ética no imaginário de vocês, a gente vai também, ao mesmo tempo, trabalhando outros conteúdos pertinentes aonde você terá que usar a ética, tá bom? Só para vocês poderem compreender como é que funciona a dinâmica de aula do professor, certo? Então, quando ele diz aqui que a ética ela diz respeito ao código de princípios e valores morais que norteiam o comportamento de uma pessoa ou mesmo de um grupo, considerando sua cultura, crenças e valores. Ou seja, gente, nesse capítulo vocês vão ver muito isso. Eu estou sempre atentando para vocês sempre, quando estiverem num local, independente de qualquer local que seja esse, seja um local que você goste muito, seja um local que tu não goste muito, seja nas convivências que tu tem no cotidiano com as pessoas que tu encontra, com as conversas que tu geralmente direciona às pessoas, tu sempre encontrará pessoas que vão divergir de ti, que vão pensar diferente de ti, que vão ter posicionamentos, sejam eles políticos, sejam eles de gosto totalmente diferentes aos teus. Mas e aí? Quando é que a gente vai botar essa ética em ação? É quando a gente vai usar aquela palavrinha que eu sempre falei na sala de aula para vocês, da alteridade. A alteridade, ela de alguma forma, ela te dá um suporte de tu tentar te colocar no lugar do outro e pensar como você gostaria, se fosse você, no caso, de ser chamado ou ser tratado por isso ou por aquilo. Então, logo quando eu vou agir com a ética, lógico que eu não vou pensar em expor o que realmente eu acredito de uma forma muito bruta, não considerando que o que eu estou falando eu posso estar agredindo uma outra pessoa. Aquilo que eu sempre falo para vocês, nas relações, a gente sempre tem que tomar cuidado quando vai se posicionar de qualquer forma, porque a gente tem que olhar se ao nosso redor não tem uma pessoa negra, se não tem uma pessoa que é pobre, se não tem uma pessoa que o pai, infelizmente, está preso porque cometeu um erro, né? Então, é nesse assunto que a ética ela vai sempre seguir, vai ser uma mediadora, porque ela vai te dizer assim, não é ético que eu fale isso para o meu colega. Então, logo eu vou pensar, vou procurar outras formas de eu chegar até nele e falar. Certo? Ficou claro esse conceito aí? Aí nós vamos para cá. Gente, volta-se essa imagem, né? Essa imagem a gente passou ela na semana passada, né? Tratando o assunto sobre desigualdades sociais. Só que a gente sabe que as desigualdades sociais elas vão se apresentar na escola de uma forma muito clara também. Porque o que acontece? Mesmo na escola onde nós trabalhamos, aí no caso no Edificar, nós temos realidades e realidades. Então,
Vamos tentar pensar, vamos tentar imaginar que se tivesse uma realidade de uma criança aí que tivesse nas condições, vamos usar a alteridade, né? Nas condições que essas crianças que aparecem aí nessa imagem estão, né? Trabalhando, lutando para sobreviver. Como nós conseguiríamos agir, como nós conseguiríamos agir eticamente caso essas crianças, o que é muito provável, né, pelas condições que elas estão aí, que elas chegariam na escola muito cansadas, que elas não iriam conseguir produzir, assim como os alunos que geralmente descansam, que geralmente têm toda uma rotina, né, com uma boa alimentação, então não vão ter o mesmo desenvolvimento. Então, é correto, na opinião de vocês aí, e dentro do que eu já falei para vocês, seria correto eu chegar com essa criança e dizer com ele, tipo assim, menino, tu não sabes ler, deixa de ser burro, né? Ou então se eu dissesse mesmo, tu não vai sair da escola, tu não vais aprender nada, né? Porque tu não queres. E aí, de repente, eu não sei a realidade dessa criança. Aqui nós estamos sabendo porque nós estamos visualizando uma imagem, certo? Mas muitas vezes tem professor que não sabe a realidade que o aluno passa, né? Como é que é a vida dele, do aluno lá na casa dele? Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês de um vídeo que bomba na internet. Não sei se vocês já viram, é bem provável que alguns de vocês já tenham visto, que é um vídeo onde um professor, ele toda vez que o aluno chega atrasado, ele bate com a régua, como forma de punir o aluno. Até que um dia esse professor, ele vai, ele está vindo para o trabalho, se atrasou provavelmente um pouquinho, ou então resolveu seguir, eu não entendi muito o que o vídeo quis dizer. E aí ele vê o que aquele garoto que só chega atrasado faz, e por que ele chega atrasado. E por que ele sempre chega atrasado? Porque ele justamente leva alguém que é um cadeirante na escola antes e depois ele entra. E aí quando ele entra na sala de aula, dessa vez atrasado, aquele professor se sente a pior das pessoas. Então, se eu tenho uma ética aflorada, se eu tenho um senso crítico muito aguçado, toda vez que eu cometer uma injustiça, ou então que eu não tiver um olhar tranquilizador para uma pessoa, eu vou me sentir ruim, tá? Porque a minha própria consciência, ela irá me acusar dos meus erros. Entenderam? Vamos avançar um pouquinho. Olha aí. Olha o oposto da foto. Na primeira imagem, vocês vê ali um grupo de crianças trabalhando para sobreviver, elas não estão ali porque elas querem. Aqui vocês já olham aqui um outro grupo de crianças sendo inserido, né, no novo mundo tecnológico. Todos aqui, vocês percebem que há uma variação de cores, e claro, de pele, né, de cor de pele, mas que todos aqui aparentemente estão tendo acesso à informática, podem estar estudando, podem estar olhando o WhatsApp, podem estar olhando uma série de coisas. Então, essa criança, vamos pegar no sentido educacional, essa criança que está sempre lendo, que está esse grupo de crianças aí que está sempre pesquisando, que está sempre olhando, se informando, eles vão ter menos ou mais condições do que aqueles que passam o dia com uma enxada lá naquele trabalho pesado, né? Claro que eles aqui estão com vantagem, né? E qual é o fator que vai fazer isso? Justamente é o fator social. Digamos que os pais destes meninos aqui que estão nesta imagem agora, provavelmente têm mais condições, por isso que os filhos estão com celular, com notebook, com tablet, né? E você consegue perceber a discrepância na imagem por si só fala, certo? E aí, é possível que essas crianças sejam éticas considerando com as outras? Lógico que é, porque a partir do momento que a gente trabalha a ética, como eu trabalho com vocês, que é no sentido de conscientização, da construção de um sentimento, de um pensamento crítico, vocês vão conseguir exercer da mesma forma, entendeu? Então nós vamos avançar um pouquinho.
Outra imagem, né? Inclusive eu usei ela na semana passada também. Você olha isso, daí pode ser num quilombo. Pode ser garotos de uma região quilombola, mas também pode ser garotos que apenas estão trabalhando para ajudar no sustento da família, né? Então, esse garoto, comparado àquela imagem onde os garotos estão todos com celular, informação, aquela coisa toda, é, vai haver ou não essa diferença de aprendizagem? É claro que vai haver, né? Porque o corpo da criança ela sente muito. Então, o corpo da criança ela não foi feito para trabalhar, para pegar numa enxada desde cedo. Ela não está preparada para aquilo. Ela está no momento de aprendizagem, de descobrimento, de leitura. A leitura é uma coisa muito bacana para isso, né? E aqui, de certa forma, as condições sociais acabam tirando desse jovem essa possibilidade de ter acesso a uma série de coisas, assim como aquelas outras crianças estavam agora há pouco na imagem que vocês viram anterior a essa. Vamos avançar. A ética procura, né? Volta de novo aqui o assunto ética. A ética procura prezar os princípios individuais de cada pessoa, bem como o coletivo de cada pessoa, ou o grupo considerando seus valores, princípios e crenças, bem como suas respectivas culturas. Ou seja, se eu sou ético, eu jamais vou agir de preconceito com o outro. Ou se eu agir de preconceito, porque às vezes você pode não externar esse preconceito. É como eu digo isso para vocês. Todos nós temos preconceitos dentro de nós. Só que nós não precisamos, muitas vezes, externar esse preconceito. Ele não é legal, ele não é bom para as boas relações, porque o que acontece? Eu não posso julgar o outro se eu não vivo a vida do outro, se eu não convivo, se eu não sei o que ele passa na vida dele. Eu não tenho condições para isso, eu não sou ninguém para fazer esse juízo de valor, certo? Então, a ética vem para balizar isso. Né? Então, se eu estou no ambiente de escola, o que é que a ética vai dizer? Não, eu vou procurar entender a diferença do meu colega e eu vou fazer o quê? Eu vou procurar ajudá-lo. É um exemplo bem simples e básico disso. Vamos avançando. Outro aspecto que devemos tomar cuidado no sentido de mantermos a ética na comunidade é na hora de fazermos juízo de valor, já havia dito, né? Considerando o aspecto social que o indivíduo está inserido, principalmente no sentido da natureza do trabalho ou condições sociais. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês com relação a isso. Muitas vezes acontece, às vezes uma pessoa chega num canto e ela não está com um cheiro legal, né? Ela está suada, está com aquele cheirinho de rua. E aí muitas vezes a gente, maldosamente, né, faz um comentário infeliz com relação àquela pessoa. E aí eu acabei julgando, eu acabei dizendo que aquela pessoa não toma banho, que aquela pessoa é suja, que aquela pessoa não tem cuidados com a própria pele. Mas eu não sei. Mas olha, ela acabou de sair do trabalho dela. E a natureza do trabalho dela é correndo, não tem um banheiro para ela tomar banho, sabe-se lá quantos ônibus ela pegou, né? Então tudo isso que a gente vai estar pensando sempre na hora de fazer para não fazer o chamado juízo de valor, correto? Vamos avançar. Gente, tá aí um exemplo, né, clássico. Essas desigualdades sociais aí, quando elas se apresentam, né? Essa família aí passando necessidade, que representam hoje milhões de famílias, né? Milhões de famílias no Brasil que passam fome, né? Então, eu tenho que, antes de fazer qualquer julgamento de valor, procurar entender a vida do outro, correto? Aí também, né, crianças ainda é uma realidade, né, no lixão para poder conseguir qualquer coisa para sobreviver, até mesmo para vender. E retorna a imagem ainda de crianças que ainda hoje ainda trabalham, adultos também em condições precárias, como é o caso dos que fazem as limpezas dos túmulos de cemitério. A do carvão, que nós trabalhamos semana passada também, que foi muito bacana essa imagem, eu vi ela, né, ela diz muito. Né? Se for comparar, essa criança não vai ter a mesma aprendizagem. E outra coisa que nós percebemos, muitas crianças ainda pedindo nas ruas das grandes cidades.
O segredo para uma boa convivência com a ética e com a diferença é pensarmos na comunidade, tá? No bem da comunidade, lógico, nos direitos do cidadão, que todos têm o direito, no bem comum da sociedade e no coletivo, tá? Então esse vai ser o segredo para a gente poder ter uma boa convivência e a gente sempre estar com a nossa ética em prática. Correção do exercício da aula anterior. Primeira questão. O que é considerado trabalho infantil? Gente, o que é todo trabalho infantil é quando a criança é colocada nas condições de trabalho pesado. E aí ela exerce funções que não estão compatíveis à sua idade. Então, isso já é considerado trabalho infantil. O que leva os pais a colocar a criança para trabalhar? Gente, isso é óbvio, né? Nem precisa muito o professor comentar aqui, mas enfim, como é correção de exercício, muitas vezes é que os pais ganham muito pouco, o salário deles é muito baixo, então isso leva muitas vezes, na maioria das vezes, a colocar as crianças para trabalhar. Tá? Eu conheço, por exemplo, muitas crianças que passam por isso ainda. Qual a idade, terceira, qual a idade é permitido o trabalho de crianças e adolescentes? Eu disse com vocês que tem um programa que é colocado como menor aprendiz, que a partir dos 14 anos ele permite com que crianças trabalhem, desde que estejam na escola. Né? Os slides vão mostrar isso para vocês. Qual lei protege a criança e os adolescentes da exploração do trabalho escravo? Está lá no terceiro ou quarto slide, tá bom? Essa resposta. Pode tá voltando lá para vocês pegarem a lei direitinho. Você concorda com o trabalho escravo? Justifique a sua resposta. Isso daí é pessoal, é vocês que vão dizer, tá? E ao final eu deixei o exercício desta semana, referente a esse assunto que nós trabalhamos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e, se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana, tá bom? E que vocês tenham um bom final de semana. Não esqueçam de responder às atividades do livro.